Fala galera, Leanderson Lima na área e vamos falar aqui do tema da semana, que foi a mudança de comando na Federação Amazonense de Futebol. Uma mudança de comando muito importante porque ela acontece depois de mais de 3 décadas. É muito tempo, pessoal. E quem vai assumir o posto agora é o empresário e deputado estadual eleito Ednailson Rosenha, né, que foi dirigente do Fast Club. E este canal aqui gostaria de deixar 7 sugestões para o novo presidente da federação. Essa é a nossa contribuição aí para a gestão que se inicia. Vamos falar sobre isso, mas antes roda a nossa vinheta. E aí, você que gosta de futebol amazonense, você que vai acompanhar o Barezão, ou você que está começando a conhecer o nosso futebol agora, te faço um convite aqui, vem se inscrever no nosso canal. É bem facinho, né? Tem um botão inscreva-se, clica nele, depois você ativa o sininho de notificação, porque você vai estar sempre recebendo os avisos de que tem conteúdos novos aqui no nosso canal. E é claro, deixa o teu joinha também e comenta, deixa o teu comentário sobre essas 7 sugestões. De repente você pode colocar novas sugestões aqui também para o novo presidente da FAF. Por último e não menos importante, né, compartilha também esse vídeo com seus amigos e amigas. Mas sim, chega de papo, vamos falar aqui das 7 sugestões do canal do Leanderson Lima para a nova gestão da FAF. E eu vou começar aqui com a questão número 1. E esse número 1, cara, eu quero começar falando de taça, né? A taça do campeonato amazonense. Cara, quando a gente fala de troféu, né, de taça, a gente tem alguns itens que são icônicos e que já remetem imediatamente a determinada competição. Por exemplo, quando a gente fala de Libertadores da América, a gente lembra daquela taça, que tem uma base muito grande, com as plaquinhas dos clubes que foram campeões. Quando a gente fala da Copa do Mundo, da FIFA, a gente tem lá aquela tacinha lá que representa, né, o mundo ali e etc. Quando a gente fala do Super Bowl, né, a taça também, ela já remete à competição. Enfim, a gente tem, assim, campeonato que se preze, você tem que ter uma taça ali que a galera olhe e já identifique. Nossa, essa taça é do campeonato X, do campeonato Y. E o que acontece quando a gente olha para a taça do campeonato amazonense, cara? Parece a taça ali do Mundial de Clubes. É uma taça que poderia ser a taça de qualquer outra competição. E aqui eu deixo uma sugestão. Façam um troféu estilizado com as coisas do Amazonas, com as coisas que remetam ao nosso estado, à nossa região. Por exemplo, a gente tem na Bundesliga lá aquele bandejão, cara. Se quiser fazer algo parecido, pode fazer de repente com uma Vitória Regia. Mas você pode também, de repente, fazer algo que remeta a um cocá indígena, uma coisa que identifica muito com a nossa região. Ou então, sei lá, um troféu estilizado ali com o Ajuricaba, herói também aqui do Amazonas. E uma coisa que a federação poderia fazer é, inclusive, convocar um concurso aí convidando os designers amazonenses ou até de outras regiões, de repente, a fazer esse layout desse novo troféu, cara. Que seria uma coisa muito bacana, já seria uma forma de movimentar aí essa questão do campeonato amazonense que vai começar agora no final de janeiro. E é claro, isso seria muito legal, porque de cara a gente já teria um troféu ali com a cara do nosso campeonato, da nossa cidade, do nosso estado, e é uma coisa que eu acho que a federação já deveria ter feito há muito tempo. Item número 2, e vamos falar aqui de festa. Tem que fazer uma festa bacana na abertura e tem que fazer uma festa maior ainda, espetacular, para o encerramento do campeonato. E aí eu gosto sempre de me lembrar do seguinte, o Super Bowl dos Estados Unidos, tem essa tradição de fazer um puta show ali no intervalo. É claro que eu sei que não dá para fazer nada parecido com o tamanho do Super Bowl, cara, mas não custa nada. Você chamar atrações locais, cara, o pessoal do boi, tucumanos,
Ou seja, tem vários artistas aqui que são a cara da nossa cidade e que poderiam fazer ali um belo espetáculo no intervalo da final do Campeonato Amazonense. E aí você chama, é um item a mais que você tem, sabe? É uma coisa a mais que você tem para chamar atenção e para essa gestão já chegar, olha, fazendo algo diferente. Então, fica aqui a dica, festa na abertura do campeonato, festão do caramba no encerramento. Fica a dica, hein? Número 3, cara, esse número 3 aqui é até vergonhoso a gente ter que sugerir isso. Pessoal, eu considero uma vergonha que o Campeonato Amazonense não tenha regularmente a eleição da sua seleção do campeonato. Nem muito menos prêmio ali para o artilheiro, para o jogador revelação. A última vez que nós tivemos isso aqui foi no Campeonato Amazonense de 2021, que a gente tinha 2 caras ali muito bons ali à frente do departamento de marketing da Federação Amazonense de Futebol, que era o Roberto Peg e o Luiz Júnior. Então os caras fizeram, entre outras coisas, fizeram a seleção do campeonato. Então, assim, na FAF, aqui no nosso futebol aqui, às vezes, assim, é surpreendente que as pessoas deixem de fazer o básico. Uma eleição de campeonato é uma coisa básica. Cada campeonato realizado tem o seu. Copa do Mundo tem um, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, Campeonato Paulista. E aqui a gente não tem. A última foi em 2021 e antes disso não tinha, entendeu? E depois parou de ter de novo. Então, é uma coisa básica. Faz um troféuzinho bonitinho, estilizado. Também pegando com essa pegada amazônica, cria alguma coisa ali legal. Se não der para fazer esse ano, mas faz no ano que vem, por exemplo, a entrega desses prêmios numa festa, uma festa bacana, não vai fazer uma festa cafona. Por exemplo, pô, de repente descola aí um Teatro Amazonas, faz uma festa de gala, uma coisa bonita, entendeu? Se não der o Teatro Amazonas, faz em outro lugar. Mas, enfim, celebra os jogadores, os astros dessa competição, a galera que faz acontecer em campo, entendeu? Isso agrega para o campeonato e vai gerar mais mídia também para a própria federação. Por exemplo, termina o campeonato, no dia seguinte já faz a festa de entrega dos prêmios, isso vai ser falado, vai ser badalado. Enfim, é mais uma sugestão aí que a gente deixa para a FAF. Número 4 agora, e essa também ela é bem óbvia, mas demanda um pouquinho mais de trabalho, porque tem que bater perna, tem que correr atrás. O que é? Arrumar um patrocinador master para o campeonato. Um patrocinador que apareça ali ao lado do nome do campeonato. Por exemplo, Campeonato Brasileiro, barra, a gente sabe lá o patrocinador. Campeonato Libertadores da América, barra, o nome do patrocinador. Esse patrocinador, cara, além de ajudar ali na feitura do campeonato, né, de gerar uns recursos ali para a própria federação, parte desse dinheiro também pode ser distribuído como premiação para os clubes ali, pelo menos do 1º ao 4º colocado. A última vez que a gente teve esse tipo de mídia, não foi nem a federação que foi buscar, mas foi uma montadora de automóveis situada no Brasil, que queria pegar o embalo ali da Copa do Mundo, né? Então saiu patrocinando os campeonatos estaduais pelo Brasil. Chegou aqui, patrocinou nos anos de 2013 e 2014. E depois ninguém nunca mais viu. Nós temos várias marcas aqui na cidade, de empresas da cidade, que poderiam patrocinar o campeonato, dando nome ali ao campeonato. Campeonato Amazonense barra empresa X, empresa Y, mercado não sei o quê. Isso é uma coisa, gente, que agrega, inclusive financeiramente, aí, podendo dar um prêmio em dinheiro para as equipes ali, pelo menos do 1º ao 4º colocado. Mais uma dica aí. E vamos lá para a 5ª sugestão, e essa, na minha opinião, é a sugestão mais importante que eu tenho aqui para trazer para a FAF. Eu gostaria de ver a Federação Amazonense de Futebol desenvolver um programa que ajudasse a garimpar talentos do futebol amazonense no interior, garimpar essa garotada, meninada aí, os adolescentes que, gente, eu tenho certeza que tem muita gente boa no interior do Amazonas que não tem condições de mostrar seu futebol, não tem condições de ser descobertos. Mesmo um clube grande do Brasil não vai se tacar lá para Benjamin Constant, por exemplo, para fazer, o São Gabriel da Cachoeira, para fazer uma peneira para tentar descobrir algum talento. Então a federação poderia ali ter um grupo de olheiros ali realizando
essas peneiras em diversos municípios do nosso estado, os mais longínquos, para observar aqueles jogadores ali que poderiam agregar, que poderiam ser um destaque. E aí a FAF cria um banco de talentos, e esse banco de talentos, por exemplo, poderia fazer, como acontece também no exterior, né? Faria um draft ali para esses jogadores, né? De repente pega um menino bom ali de Canutama, um menino bom de Beruri, e aí traz esses garotos para Manaus para disputar uma competição, um amazonense da divisão, deixa o cara da faixa etária dele, traz o moleque para Manaus, faz ele se integrar a algum time daqui, faz com que ele mostre o talento dele, e aí de repente, cara, a federação pode estar ajudando além de descobrir um super talento aqui, ela está renovando essa coisa do ídolo, que é muito importante, gente. Por exemplo, quando a gente teve o acesso ali do Manaus, cara, a gente teve o Hamilton, que é um cara que jogava o Peladão, que veio para o futebol profissional, pô, se tornou ídolo do Manaus, né? O Jonathan também. Então é muito importante para a manutenção do amor ao futebol, essa coisa do ídolo. E a FAF mata 2 coelhos se fizer isso. Ela mata o coelho de lá no interior e ajudar a trazer esse menino, fazer esse menino acontecer no futebol, fazer uma ponte com os clubes, entendeu? E aí você forma o ídolo e de repente projeta esse cara em nível nacional, internacional. Já pensou quando o cara acontecer, quando o cara surgir ali e o pessoal for buscar as origens dele e dizer, olha, o cara foi descoberto graças a um projeto da Federação Amazonense de Futebol que foi lá nos Cafundó do Judas e conseguiu garimpar esse talento. E aí o clube ganha, ou seja, ganha em mídia, é tudo uma coisa assim muito bacana que a gente tem aí para poder botar essa garotada para frente e botar de tabela o futebol amazonense para frente. Fiquem de olho nisso, ajudem essa garotada que não tem espaço, que não tem dinheiro para sair de repente do município em que eles estão para poder chegar aqui, para poder mostrar o seu trabalho. Entendeu? Fica a dica, eu acho que essa aqui talvez é a mais importante. Agora vamos para as 2 últimas sugestões aqui do canal do Leanderson Lima, e essas são sugestões que não dependem, assim, exclusivamente do presidente da Federação Amazonense de Futebol, o Rosenha, mas como ele é um cara que é político, deputado estadual eleito, ele tem um canal ali, tem tudo para fazer um grande canal com o governo do estado e conseguir essas 2 próximas sugestões. Vamos lá para número 6. Número 6, pessoal, é o seguinte, a sugestão é por que a gente não pode ter a nossa calçada da fama do futebol amazonense? Pô, tem tantos estádios aí, Brasil afora, que tem. Essa calçada ficaria ali no estádio Vivaldo Lima, nossa Arena da Amazônia Vivaldo Lima. É claro que a federação não tem recursos para fazer essa obra e, principalmente, né, não pode fazer a obra também lá na arena. Então, acho que o presidente da FAF poderia sentar com o governador, discutir sobre esse projeto e os dois ali poderiam, como diz, botar esse carro para frente. E é muito importante, pessoal, que a gente consiga fazer isso o quanto antes, enquanto nós temos caras que fizeram história no nosso futebol, como é o caso do Pepeta, como é o caso do Marinho Macapá, como é o caso do Delmo, o maior artilheiro da história do campeonato amazonense. A gente tem esses caras aqui, esses caras estão vivos, esses caras podem colocar o seu pé na calçada da fama, ou pode ser uma estrela, enfim, a forma como vai ser feito isso aí, a gente tem N modelos ali que a gente pode fazer, mas é importante isso para você preservar, na medida que a gente está falando sobre ir buscar novos ídolos, mas a gente também eternizar os ídolos que já existem no nosso futebol. Por exemplo, pô, já pensou que legal, o cara vai assistir um jogo na Arena da Amazônia, ele dá uma parada ali para dar uma olhada na calçada da fama, quem são os caras que fizeram história, para a nova geração descobrir, cara, quem foi o Piola, quem foi o Pepeta, quem foi o Marinho Macapá, quem foi o Paulo Galvão, o Delmo e etc e tal, entendeu? Então isso é uma coisa que eu acho que é muito importante para a memória, e eu acho que, assim, ser um custo, cara, que dá para o governo fazer, dá para botar esse projeto para frente,
Isso seria uma coisa muito bacana para valorizar aquilo que a gente tem de melhor, aquilo que é nosso. E agora vamos para a sétima e última sugestão, e essa aqui também, ela não depende exclusivamente do presidente da Federação Amazonense de Futebol, mas ele pode fazer o mesmo caminho da história da Calçada da Fama e sentar e conversar com o governador e conseguir recursos, né? Ou pelo menos conseguir com que o governo faça esse tipo de intervenção. E que tipo de intervenção é essa, pessoal? Aqui eu quero falar dos estádios da Colina e o estádio Carlos Zammit, porque nós temos uma situação ali muito peculiar com esses dois estádios. Foram estádios que, na verdade, foram centros de treinamento, né, construídos para a Copa do Mundo. Acabou que eles ficaram de legado da Copa do Mundo, porque nem foram usados durante a Copa do Mundo. Mas esses dois estádios, assim, têm, na minha opinião, um problema muito grande, que é um erro ali na sua concepção, que foi deixá-los sem cobertura. Por quê, pessoal? Porque em Manaus nós temos só duas condições climáticas possíveis. Ou está chovendo para um caramba, ou está fazendo aquele sol infernal. A gente não tem meio termo, a gente não tem primavera, a gente não tem outono. Ou é uma coisa ou é outra. E eu penso no seguinte: comodidade para quem vai assistir o espetáculo, para quem vai assistir o jogo. E é uma coisa que a gente não tem. Então eu ouço o tempo todo muita gente, principalmente a galera mais velha, que quando o jogo é na Colina, ou quando esse jogo é no Carlos Zammit, o cara diz, pô, não vou. Já é um estacionamento, já é complicado para estacionar. E aí o cara já sabe que se tiver aquele sol maravilhoso de Manaus, que a gente sabe que é uma lua para cada um, o cara já sabe, nossa, vai estar um sol dos caramba, não vou. Ou então, se tiver caindo aquele pau d'água, pô, não vou para ficar pegando chuva. Então, assim, onde a gente não tem, na verdade, o lugar onde a gente não tem esse tipo de problema é na Arena da Amazônia, porque a gente chega lá, se o cara começar uma chuva, tem para onde o cara correr, mas no Carlos Zammit e na Colina, você não tem esse tipo de estrutura, não tem esse tipo de condição. É claro que não dá para fazer assim, né? Esse tipo de cobertura assim no estalo de dedos, mas o governador foi reeleito aí para 4 anos, a federação está chegando agora, o presidente da federação agora tem esse ciclo também, então dá para vocês sentarem, dá para vocês discutirem, e aí, de repente, colocar nos próximos orçamentos dos próximos anos essa obra que pode ser feita ali na maciota, cara, faz uma parte, faz um lado, depois faz o outro, começa com o estádio, depois termina fazendo o outro, e aí quando você vê, você tem as duas casas muito bem arrumadinhas, muito bem confortáveis para receber o torcedor amazonense. Sem contar também, né, pelo amor de Deus, ajeitar o resto das coisas, né, questão da iluminação, que a gente teve um maior problema aí para jogos noturnos, né, e assim, no caso do Carlos Zammit, dá uma aumentadinha também na cabine de imprensa, que é um negócio ridiculamente pequeno. E também cuida, né, cara, do estádio, né, desse patrimônio, por exemplo, o estádio da Colina, ali as cabines de transmissão, às vezes estão com infiltração, buraco no teto. Então, aquela coisa, vamos cuidar desse patrimônio que é de todo o povo. Então, deixa arrumadinho o negócio, deixa a luz legal. E eu tenho certeza que, assim, a gente oferecendo essa estrutura, esse conforto para o torcedor, vai ter muito mais gente querendo ir para os estádios, porque o futebol é isso também, gente. Hoje em dia a gente tem que oferecer um mínimo de conforto para quem está indo lá assistir. E se a gente tem essa intenção de fazer com que mais pessoas acompanhem o futebol amazonense, então tem que arrumar um negócio direitinho para que a gente possa trazer essa galera, fazer essa galera se apaixonar, e aí essa galera aí a gente ganha um fã de futebol por muitos e muitos anos, que vai acompanhar, que vai comprar ingresso, que vai fazer questão de estar presente em todos esses momentos. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Presidente Rosenha, seja bem-vindo ao comando da federação, que você possa ter muito êxito aí diante desse desafio. Não deixa, como diz você, a gente sabe ali que você é empresário também, que você é deputado e tem muita coisa para fazer, mas não deixa de deixar um legado bacana para o nosso futebol, não deixa de fazer uma baita gestão para que a gente possa realmente turbinar muito mais o nosso futebol. Você chega no momento
aí a presidência, onde o futebol deu uma crescida nos últimos anos, com acesso do Manaus, com acesso do Amazonas. Esse ano nós vamos ter 4 equipes disputando o Campeonato Brasileiro, né? 2 equipes na Série C, 2 equipes na Série D, ou seja, nós estamos em crescimento, nós estamos em expansão. Então, o que a gente precisa? De coisas como essa, um marketing legal, a gente precisa de uma estrutura bacana nos estádios, a gente precisa resgatar a nossa memória, a gente precisa ir em busca de novos talentos, e o canal aqui do Leanderson Lima faz questão de dar essa lista aí de sugestões, aí, nossa humilde colaboração para esse início de novo ciclo, para que a federação possa realmente virar uma página, se modernizar e fazer muita coisa legal aí pelo nosso futebol. Eu vou ficando por aqui, mas vamos que vamos, porque o futebol não para.